com José. O meu nome é José Bernardo e mais uma vez aqui estamos da Igreja de São Paulo em Brookfield para mais uma mensagem em português e inglês. Sempre quero lembrar que este programa é em português e também traduzimos para inglês e já esta parte fazemos isto desde 2018 e portanto já vamos no nosso quinto aniversário, por assim dizer. Uh, Fazendo uma ligeira recapitulação daquilo que falámos na semana passada, falámos sobre o título da mensagem, era duas portas, dois caminhos, e portanto, e desenvolvemos, portanto, esse tema portanto, tirámos a mensagem também do parte foi do Evangelho de São João e vamos continuar também no quarto Evangelho, que é o último, como sabemos, e esta mensagem desta semana também foi tirada de lá, portanto, como a fundação da mensagem, e foi tirada do capítulo 14 e o título é na casa do meu pai, portanto. Vou ler alguns versos o, sobre o capítulo 14 e, portanto, vou ler alguns versos lá, quatro versos. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, portanto, isto é o título da mensagem, há muitas moradas, se assim não fora, ter-vos-ia dito. Pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver ido e vos tiver preparado um lugar, virei outra vez, e levar-vos-ei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis para onde eu vou e o conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como os podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Palavra do Senhor. E portanto, como eu li estes alguns versos do Evangelho de São João, e portanto, como eu tirei o título da mensagem, como disse, na casa do meu pai. E portanto, foi isto, as palavras que saíram da boca do nosso Senhor Jesus Cristo, não sou eu que estou a inventar, isto foi que saiu dos seus lábios. E portanto, para começar nesta passagem de Escritura do Evangelho de São João, Jesus disse que iria preparar um lugar para os seus discípulos. Portanto, no tempo em que Jesus veio a esta terra, há cerca de 2000 anos atrás, não, por exemplo, vou falar um pouco da tradição judaica portanto, quando o casamento, portanto, Jesus sempre dá usa esta analogia portanto, ou parábolas sobre o casamento, ou portanto, e usa isso, portanto, como para aplicar à igreja. Portanto, neste exemplo, por exemplo, portanto, quando Jesus disse que iria preparar um lugar na casa do seu pai, portanto, como é o título da mensagem, portanto, o que acontecia, portanto, no noivado, portanto, há 2000 anos atrás, portanto, o casamento era arranjado, portanto, não é, o noivo fazia como quase fosse um negócio com o pai da noiva ou da mulher que seria a sua esposa. E, portanto, eles seriam o pora ou dota, combinariam quanto normalmente seria cabeças de gado, ovelhas, ou portanto o que era, 30 ou 50, depende daquilo, portanto. E depois, portanto, o primeiro. Portanto, o que falava era com o pai da noiva e ela, portanto, quando ela, o pai, portanto, já tinham decidido qual era o dote ou aquilo que ele ia dar para pedir a mão à filha, portanto, depois o noivo, portanto, ia falar com a filha, né, ou com a futura mulher, e perguntava se ela aceitava, portanto, para ser a sua esposa. E quando ela aceitava, portanto, ele punha como este copo que eu tenho aqui na mão, estou a beber café, mas ele punha, portanto, o vinho e dava à sua esposa para tomar. Isto
era o simbolismo, como portanto o nosso Jesus Cristo, lembram-se quando na, na última ceia tomou o cálice e disse o sangue da minha nova e eterna aliança que vai ser derramado por vós, e portanto o que simbolizava que ia dar a vida, que dava a vida por a sua noiva, portanto ele punha era o símbolo do vinho, portanto, o símbolo do sangue, que o sangue era o símbolo da vida. E, portanto, quando isso acontecia, portanto, o noivo já estava consumado, como Nossa Senhora, portanto, Nossa Senhora foi, já estava, que chamava-se no judaico o betrol, ou, portanto, era já como legalmente estavam casados, portanto, já era, portanto, em caso de adultério ou uma coisa, portanto, mas, portanto, o noivo ia preparar, ou o esposo, ia na casa do seu pai, ia preparar um lugar para a mulher. E, portanto, normalmente demorava um ano. Quando o fim isto estava consumado, portanto, o noivo ia buscar a mulher à casa do pai dela e, portanto, vivia com ele para sempre. E, portanto, foi esta analogia que o Senhor Jesus Cristo, portanto, o explicou, por exemplo, e disse... Uh, a noiva, portanto, ou a mulher sabia que não estava abandonada, como, portanto, a igreja, portanto, Jesus Cristo portanto, o esposo ou aquela da igreja, portanto, e disse, uh, portanto, na sua absência como do noivo, portanto, ela era um sinal do seu amor, portanto, não queria dizer que ela estava abandonada, mas naquele ano, ou mais ou menos, esperaria que sabia que finalmente iam viver juntos. Uh, e era a promessa de voltar para ela, e portanto, esta separação era somente temporária, e portanto, e ambos sabiam que cedo iriam viver juntos para sempre. Exatamente a figura que o nosso Jesus Cristo da igreja, portanto, ele vai preparar um lugar, a igreja fica, quando vier preparada e vier, levará os seus discípulos com ele, ou, por sua vez, como tem acontecido nestas todas as gerações que passaram desde há cerca de 2000 anos, portanto, daí desculpem, foram ver o Senhor face a face, o Senhor não voltou desde que ele proferiu estas palavras e foram recordadas neste quarto Evangelho. Portanto, o tema, portanto, a promessa, que é a parte do título desta passagem, portanto, este foi precisamente a promessa que Jesus disse aos seus discípulos. E, portanto, Jesus disse, e quando eu tiver ido, portanto, e tiver preparado um lugar, virei outra vez de novo, para que onde eu estiver, estejais também. Pensai, pois, na casa eterna que Jesus foi preparar para os seus seguidores, que somos nós também, os discípulos que normalmente acompanharam Jesus e o viram, portanto eu nunca vi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles, portanto, foram testemunhos que viveram com ele durante cerca de 3 anos e portanto, viram como possui, portanto, e acreditaram nas promessas que Jesus lhe disse. Mas nós acreditamos pela fé, porque nós nunca vimos mas ele, portanto, aqui está recordado na sua palavra, portanto, na palavra de Deus. De certo que Jesus não estava a falar, como alguma gente pensa, de algo abstrato ou imaginação, mas referia-se a um lugar onde viverá com os seus de seguidores por toda a eternidade, e esse lugar é o céu. Portanto, também nunca, como muita gente diz que já lá foram, ou viram, que tiveram, não, também nunca lá foi. Ou, quando esta vida acabar, ou se o Senhor voltar antes disso acontecer, portanto, é esse lugar que ele foi preparar e disse aos seus discípulos. Portanto, a Bíblia diz-nos, portanto, como é que é esse lugar, portanto, mas como está escrito, são coisas que nem o olho viu, nem o ouvido viu, nem jamais passou pelo pensamento do homem, o que Deus preparou para aqueles que os amam. Portanto, a promessa é grande mas nós não sabemos, mas aquilo, como diz aqui, transcende a nossa imaginação, a nossa capacidade de saber o que é realmente o céu. Mas por toda a Bíblia, como o João teve
uma ligeira, como se diz em inglês, um glimpse ou como o flash do céu, como Isaías, Ezequiel, e alguns mais, não muitos, mas portanto nunca foi somente uma visão temporária e curta, portanto nunca, uh, nunca lá, portanto ninguém veio aqui dizer como real como era o céu. Somente o Senhor, Nosso Senhor disse que era um lugar que preparava para nós. E o que é que nos espera? Portanto, é como seja uma pergunta, porque o que é que, aqueles que acreditam e aqueles que seguem o Senhor, o que é que nos espera? Portanto, nós não podemos imaginar aquilo que Deus tem guardado para nós, como eu li neste verso da Epístola aos Coríntios 2:9, que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais aquilo passou pela mente do homem, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Portanto, é uma promessa feita por Deus. A Bíblia diz, portanto, que Deus tem guardado para nós agora, nesta vida e para a eternidade também. A Bíblia diz que vi depois o novo céu e nova terra, portanto, tirado do livro do Apocalipse, portanto, que, que isto, portanto, será no final da, do mundo, ou portanto quando tu será consumado, nós viveremos com ele para sempre e portanto e o seu espírito, enquanto esse dia não vem, ou essa hora, ou quando, guia-nos até, portanto, o Espírito Santo dá-nos guia-nos até esse momento para que nunca estamos abandonados, como o Senhor Jesus disse. Isso dá-nos, portanto, a coragem, a nossa esperança não é para esta vida, porque sabemos que nós nem que vivêssemos 100 anos, claro que o nosso corpo começa a decair, e nós sabemos isto que nos 20, 30, 40, 50, e a partir daí depois vem a morte, como é normal para todos, e portanto, e depois então virá esse lugar para aqueles que acreditam, ou o julgamento para aqueles que não acreditam, portanto viverão separadamente do Senhor por toda a eternidade. Isto não sou eu que digo, é a palavra de Deus que diz, eu, portanto, só estou a referir-me àquilo que está escrito nas Escrituras. Tu personalizar tomar esta lição, como é que isto tem a ver comigo, como é que isto se aplica a mim, portanto, se vós pertenceis a Cristo, portanto, se já fostes convertido e, portanto, andais com Ele diariamente, portanto, Ele prometeu e previu aquilo que Ele promete, Ele sempre preparou um lugar para nós e para vivermos com Ele para toda a eternidade. E, portanto, Ele prometeu-nos que estaria sempre conosco até ao fim do mundo. Portanto, não só nos prometeu que foi preparar o lugar, mas prometeu que até lá chegarmos, ou até se Ele vier ou morrermos antes de Nosso Senhor voltar a esta terra, que, como nos diz no Evangelho de São Mateus, num dos últimos versos, no capítulo 28, Jesus disse que sempre estarei convosco até ao fim do mundo, portanto, ou até ao fim desta vida. Portanto, é uma promessa bastante grande e, portanto, que nunca estamos sós e nunca, ele nunca disse que qualquer um que venha a ele que nunca o desprezaria portanto, era sempre bem-vindo e, portanto, esta é precisamente aquilo que eu vos quero convidar para terem uma relação pessoal com Jesus Cristo. Sempre que digo o que é que eu tenho que fazer, arrepender-se dos nossos pecados. É da única maneira, por isso é que o Senhor veio há 2000 anos, cerca de 2000 anos, ainda não está lá, mas já muito próximo, com o objetivo de morrer para nos abrir o lugar, que como eu li na passagem, aquele era o caminho, portanto, como é que ele abriu? Pela sua morte na cruz. Como eu disse na mensagem, que portanto, quando o noivo estava tudo consumado, dava o copo de vinho à noiva era o símbolo que dava a vida por ela. Exatamente como Jesus disse,
como se lembram e sempre que tomamos parte da comunhão ou da Eucaristia, portanto, sempre como o sacerdote diz, isto é o meu corpo, ou isto é o sangue que foi derramado, exatamente como que foi tirado da analogia do casamento judaico. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Que se querem ter uma relação pessoal, de pedir a Jesus que tenham, Senhor, tende piedade de mim, sou um pecador, vindo à minha vida e, portanto, eu quero ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida e quando acabar, e ter então esse lugar que preparaste para nós e viver lá até ao fim, eternamente, para sempre. Que é isso que quero a palavra que esta exatamente a palavra quer dizer. Quero também aqui deixar uma prece para o povo da Ucrânia, portanto, para o povo da Inglaterra também, que perderam a Rainha Isabel II e, portanto, nestes últimos 10 dias de, de luto que tiveram e, portanto, e também, como disse, para a guerra que se alastra na Ucrânia, para a paz que entre a Rússia e a Ucrânia. E, portanto, também esta pandemia que ainda se sigue por todo o globo para que o Senhor ponha termo e, portanto, proteja, dê proteção àqueles que trabalham em prol dos doentes, como doutores, enfermeiras e todos aqueles que exercem e, portanto, trabalham com pessoas ou estão portadoras do vírus ou no risco de serem de contra eles próprios o vírus e, portanto, que Deus o proteja. Também para o governo dos Estados Unidos e de Portugal, para o presidente, especialmente o presidente Joe Biden, para o Senado, o Congresso, a Câmara de Representantes, também o novo rei, o Carlos da Inglaterra, portanto, o terceiro, portanto, que vai tomar posse, portanto, e que Deus os proteja, os governadores dos estados, das autarquias, das câmaras municipais, e por todos, a polícia, os bombeiros e todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós. Que Deus os proteja, que Ele dê, que exerçam a sua função portanto, que se tenham segurança na sua função. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Espero que estar outra vez na próxima semana com outra mensagem em português e em inglês. E até lá, que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernard, and we are here again in St. Paul Church in Brookfield. And you finished another message, our programa Café com José. Always, if you are new, this is a program in Portuguese and you translate to English. We start in 2018, so it's our 5th year. And the purpose of this message of this program is take the message of the gospel to the people, those never hear about Jesus, the gospel, for the first time. And for those already, they all with the Lord to build their faith in all the message they are taking from God's word, the Bible, and you develop and you proclaim both in language, in Portuguese and English. Last week we talked about the title of the message was two doors to ways. Was like we talk about this message was taken from the Gospel of John, and this week this message was taken from the fourth Gospel, one very important Gospel, and I'm gonna read from chapter 14, and the title of the message of this week is "In My Father's House." So this was the words they come from the mouth of our Lord Jesus when he was talking with the disciples. And I'm gonna read a few verses of this chapter. And the Bible says, "Do not let your hearts be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house," so this was taken the title of message, "there are many dwelling places.
If it are not so, I will have told you that I go to prepare a place for you. And if I go prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, so that where I am, there you may be also. The word of the Lord. So also a few verses about this great chapter of 14 about the four gospel. As I said, the title was in my father's house. In this passage of scripture from John, Jesus spoke of going to prepare a place for his disciples. A house with many rooms, like the other gospels they talk about. In the disciples' day, when a man was betrothed, so Jesus, a lot of times, through the Gospels, in this, he talk about always. He give like the marriage analogy to, or a parable, or take or as a figure of speech, to illustrate his relationship with them and his bride, the church, and the usual use the analogy of the Jewish marriage. So when a man was betrothed to a woman in Jewish tradition, about 2,000 years ago, the marriage was arranged, special most of the time from the parents. So when a bride was ready for a marriage, so the bride, the bridegroom, they usually the first they go to his father. The father was and they discuss the dowry, how much usual was sheep or cattle, because was the whatever the the usual law. They pay with the money. Most of the time was about they make a deal like okay, for my daughter you gotta give me like for example 300 sheep or whatever, and when they final they make the deal, okay, or that's okay. So the bridegroom will go ask the bride if he accept him to be his wife. When he does that, like I have this cup of coffee today, they let me drink a little bit. He'll pour a wine in the glass, and they give it to the bride. So when everything goes, this symbolizes always the wine is symbolize the blood, and it symbolize the bridegroom. They give the life for his bride. I give my life for you. It was exactly what our Lord did in the upper room in the Last Supper. He said, "Take and drink. This is blood of the new covenant. It will be shed for you, and do this as a remembrance. So I give my life for you." So that's the glass of wine when the bride give it to symbolize that the life. When this was final was the betrothal they call was they legal they are married, and so usually the bride stays in her father's house until the bridegroom go make a place for them in his father's house. And when the place was ready, so we go get the bride and they live together. Usually take a year or sometimes a little more. So it was exactly how our Lord try to explain what he did for us. So he tell the disciples, like, go prepare a place for you. And he said, in my father's house there's many rooms. When the final place was prepared, I come like in the Jewish marriage and get the bride, the church, and will be with them forever. That was a tremendous symbolism and the figure of speech our Lord he used to see the relationship between him, the head of the church, and his bride. That is the church. The father. So the groom's absence was not was a sign of his love for the bride. So they knew they're gonna live together, but meanwhile they live separate. Like our Lord is separate from us. You are but he promised he'll come. Like the bridegroom come to for his bride when everything was arranged on the place for them to live. Though they long for each other,
But the separation was only temporary, they knew, and they all soon be together permanently. Uh, the first point is measure is the promise. This is the promise Jesus, making to his disciples. When everything is ready, as I read in the Gospel of John, I will come and get you. So where I am, you always be with me. You will be also. Think about our eternal home when Jesus talked about to prepare for us. Uh, he gave this promise about 2,000 years ago to his disciples, but we are his disciples. We never see the Lord. Those that have the privilege to live with him for at least 3 years, and they eat and they drink, they sleep. They have that privilege, and was that first was the promise for them, and now it's for us 2,000 years almost. We are how many followers our Lord through all the generations, though they are ones that promise is for them and also for us. Jesus was not, like a lot of people they think, was not talking about an abstract idea or a state of mind like people they think heaven is all about, or that place is something just is in our minds. It's not such a thing as heaven or hell, but Jesus, that's the purpose he came about 2,000 years ago, for us to don't go that place of torment or that place of separation. It was exactly, he gave his life like the bride gave his symbolized by that glass of wine he gave to her. He is willing to give a life. Was exactly our Lord did. He was willing to sacrifice himself for us to live with him. In this life, he promised to us he never leave us or forsake, and he promised to be with us in the person of the Holy Spirit, like indwell us until that moment, or he come for us, or we meet him face to face. He was referring to a place where we live with them forever to eternity. That place is heaven. The Bible says, this is a tremendous verse. What no eye has seen, Isaiah talk about same thing like that, and this was taken from 1 Corinthians 2:9. What no eye has seen, nor ear heard, nor the human heart conceived, what God has prepared for those who love them. Well, this is a tremendous promise. I never went to heaven, I know, but I believe God's word. He prepared, even as this verse said, our eye can see, even our ear can hear, and our mind even can grasp or transcend what the God prepared for us. Through the Bible, like this man, he wrote this for the four Gospels. You have a glimpse of heaven. You have, when you receive the book of Revelation, he was like caught up in ecstasy. Ezekiel, they have Isaiah, Daniel, they have, and all these men of this great men of God, they just they never reveal whatever it was. We have a little bit of revelation in the book of the Apocalypse, but no one of us really have a clue or unless a little glimpse the Bible through all this generation was, especially that through great prophets and to John who wrote the fourth gospel. For those who love them, and what is in store for us? So that's a question mark, and we cannot imagine like that the verse from Corinthians, what God is prepared for us, or He prepared already for us in this life and into eternity. Yeah. Our Lord said, I never leave you or forsake you. For even in this life, He prepared for us. It's something like we not always whatever you want, but whatever God we need. But we talk more in the spiritual realm. Paul wrote in Ephesians 1, he said, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who blesses us with every spiritual blessing
in the heavenly places. So the great promise of the New Testament is spiritual blessing. So we are living in the realm of the spirit, and of course, when you follow the Lord, He always He provide for us. That's a promise is in the Word, in the book of Philippians. Paul says, and my God will supply all my needs according to His riches. So it's a great promise, and He revealed to us, I learned the secret to live when I have abundance, and now I learned the secret when I have not too much. And Paul knew very clear God was with him through when he was a plenty and was a little scarcity, but God never leave him or forsake him. He will in the Revelation, John wrote to, he promised, I will create a new heaven and a new earth. So that's a promise for the future, and you will live with the Lord forever, and ever. Like meanwhile, He gives His Spirit to guide us until that moment, or until the Lord returns, and knowing the future that waits for us. Should give us hope, because even if you live 100 years in this life, our bodies start decaying. All of us getting old, and if you compare to eternity, it's like the Bible says, a shadow, like a cloud, but meanwhile, even in this time we live in this side of eternity, our Lord promised He will be there until with us until the end. To personalize this through, if you are already a member of God's household, or if you believe in Lord Jesus and you are His follower, you believe you already He prepare a place for us, and He promise He will come again. Or if you die before we meet Him face to face, like I said almost in every message we do. And He will take you to Himself, and then you can be with Him forever. Jesus promised, to finish this message, and now that I am with you always until the end of the world, and in the end of time. So He promised, and He promised, I never leave you or forsake you. So He promised be in this life with us, and the promise in the eternity will be them forever. And this is the message this week. So if you don't believe in our Lord Jesus Christ, of course nothing this apply to you. But you always can be part of His family, part of His member. Our Lord come 2,000 years, always I said in every message, to give that I talked in this message about that glass of wine the bride give to the bridegroom, symbolize His love, and He give the life for her. Our Lord Jesus not was a symbol. He died Himself and really shed His blood. For you and I have a place. If you repent of your sins, pray like this, Lord Jesus, come to my life. I am a sinner, and you shed your blood for me to not go that place of torment they call hell, and go. You can have a place in this kingdom here and now, and when you live with Him on this life ends, a place called heaven. That's a place he revealed in this passage. I go and prepare a place for you. And I never want to finish this message. First of all, pray for the people of England, and these 10 days of sorrow, and then today with the funeral of the late Queen Elizabeth. The second, the Lord will have a place for her eternal King, and her life of legacy and the example of as a Christian, and not only impact the country England, but most of a lot of countries in the world. Also for the war they keep going in Ukraine, I pray for peace and between Ukraine and Russia, and I pray special those that perish in this war, and the Lord have mercy on them, and have a place for in this eternal King, that place of our Lord revealed in this passage He prepared for us. Also,
I want to pray for the country, for the President of the United States, Joe Biden. I pray for the Senate, Congress, the House of Representatives, and the governors of the states, and the mayors of the cities, and all of the people they exercise authority over us. The Bible is very clear, not to suggest but command us, give a order to us to pray for these people. And this was the message of this week. Also, I want to pray for the people they still in this pandemic of the coronavirus, is all through all the globe, and I pray for special those they are in the front lines. They put their life in jeopardy because for their job to care for the sick. They include those doctors, nurses, and all the people they do that job to care for the needy. And this was the message of this week. They promise you'll coming back again in the next week with another message in Portuguese and English. Until then, God really bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.